E aí, incluindo mais uma pitada nesse assunto e trazendo a apuração da Basília Rodrigues, fontes do Exército, né, Basília, dizem que Mauro Cid pode, inclusive, perder a patente. A apuração é da Basília Rodrigues. Nos conte, por favor, Basília. Olha, com esse novo cenário de confissão, possível confissão do Mauro Cid, novas provas da Polícia Federal, a situação do tenente-coronel se complicou muito e essa avaliação interna do Exército não é só uma apuração que a gente fez ouvindo oficiais do Exército, indo ao próprio batalhão, conversando com os oficiais, não é conversa de corredor. Já o entendimento na cúpula do Exército de que o tenente-coronel Mauro Cid pode perder a patente. O processo é político ou é automático? O processo é automático. Uma vez condenado pela Justiça Comum a pena superior a 2 anos, ele diretamente é alvo de um processo da corporação pelo Tribunal de Honra. Então, como o caminho na Justiça Comum de Mauro Cid só vem se complicando, ele pode ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Acontecendo isso com uma pena superior a 2 anos, o próprio Estatuto, o próprio Código de Conduta dos Militares prevê a abertura de um processo administrativo disciplinar por meio do Tribunal de Honra. Este é um grupo que reúne 3 oficiais de patente superior à do militar investigado. Então, no caso de Mauro Cid, como ele é um tenente-coronel, a conduta dele poderá ser avaliada por 3 generais, coronéis ou tenentes-coronéis mais antigos do que ele na corporação. Este Tribunal de Honra dá um prazo para a defesa, é um processo, como um processo judicial, com ampla defesa, contraditório. Se concluírem que ele foi indigno, que ele cometeu um ato incompatível às funções de um militar, ele pode perder a patente e depois disso a decisão do Tribunal de Honra sobe ainda para o Superior Tribunal Militar. É feita uma avaliação junto ao Ministério Militar, Ministério Público Militar. Então, é aquele processo em que a gente fala crime militar, aquela divisão de crime militar para crime de militar. Então, enquanto a Justiça Comum, e a gente está falando do STF, vai julgar crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, omissão, e aí a gente está falando de crime de militar, um crime cometido por um militar. Do outro lado, tem os crimes cometidos contra a instituição, aqueles que ferem a imagem da corporação enquanto Estado, enquanto instituição de Estado. A Justiça Militar julga crime militar, que são esses que arranham, acabam prejudicando a imagem do Exército. Então, se ele for condenado lá na Justiça Comum, automaticamente ele começa a responder a um processo no Tribunal de Honra e depois no STM e poderá perder, então, a sua patente, deixando de ser um tenente-coronel. E isso é uma marca, uma mancha no currículo de alguém que é filho de general e que vinha sendo preparado. Hoje, o Mauro Cid tem 44 anos, ele vinha sendo preparado para ser um general também, sendo sempre o número 1 das turmas de formação. Então, havia já um caminho certo, um futuro concreto na vida deste militar que acabou ganhando um outro rumo devido à contaminação política. Pois é, e é um assunto que reserva tantos aspectos interessantes, Leandro Rezende, porque a gente está falando da consequência, Então, a pasta pedindo ali para abrir uma sindicância para investigar as responsabilidades dos militares. Mas é sempre importante a gente voltar uma casinha de que vai ter de ser provado, que o hacker esteve tantas vezes na defesa, um ambiente altamente seguro, que tem registro, que tem câmera, que tem tudo, que deve ter um caderninho de presença que seja, Então, assim, se ele esteve lá tantas vezes, as câmeras de segurança, por exemplo, podem servir como prova, se isso for verdade. E vão demonstrar quem está falando a verdade, No caso, se o hacker está falando a verdade ou se ele está trazendo os militares para um outro escândalo, para um outro problema. Acho que Basília, de novo, colocou ali uma situação que é relevante sobre o Mauro Cid, esse militar supergraduado que está com a possibilidade de sofrer uma punição, e o que o Ministério da Defesa está sugerindo é um caminho para punir
outros militares que eventualmente tenham participado para sentar para conversar com um hacker sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. E aí, Elisa e colegas, acho que isso coloca o Brasil diante de uma oportunidade histórica que raras vezes foi vista. Se a gente for parar para pensar, pelo menos desde o período da ditadura militar, da redemocratização para frente, que é a possibilidade de efetivamente militares da ativa serem punidos por desvios que cometeram, e aí não estou falando aqui desvios de conduta, questões ali individuais, mas atuações articuladas que tenham contribuído para, de alguma maneira, desestabilizar a democracia brasileira, porque essa sindicância que o Ministério da Defesa vai abrir é para olhar no limite isso, é para olhar a participação de militares ali em reuniões com hackers, mas o pano de fundo disso é a participação desses militares, de membros, né, das Forças Armadas brasileiras, que são históricas e precisam ser respeitadas, numa tentativa de desestabilizar a democracia. Então, se está, de fato, diante de um momento histórico, que é a possibilidade desses militares das Forças Armadas efetivamente responderem pelos seus atos, né? E aí vamos ver se esses mecanismos de controle que as próprias forças detêm serão suficientes para punições abrangentes ou não, né? Porque, de novo, o 8 de janeiro ele colocou o Brasil diante de uma outra oportunidade, né? De refazer, de sedimentar de novo, né? As questões relacionadas a como o Brasil e as Forças Armadas encaram a democracia. As Forças Armadas têm um papel determinante disso, mas se participaram de uma conversa com um hacker para destabilizar, para descredenciar, para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, de fato é coisa muito grave. E aí a sindicância que vai apresentar isso com todos os elementos que a Elisa reportou que, de fato, existem. A gente está falando do Ministério da Defesa, então os registros de entrada e saída ali, eles precisam estar disponíveis e estarão. Vamos ver o que eles vão contar para a gente. Se até no nosso prédio o porteiro não fica lá, gente, mas qual que é seu nome? Mas para lá, está autorizado? Assim, existe um registro de entrada, né? O nosso prédio tem a câmera ali na porta de entrada, com toda certeza a defesa, se o hacker esteve lá tantas vezes, vai ter essas imagens. E Larissa, compartilhando contigo essa apuração da Basília Rodrigues, né, do que pode vir a acontecer com Mauro Cid, nós ouvimos aqui o advogado de Mauro Cid e que falou da possibilidade de confissão. Então, com toda certeza, assim, se houver uma confissão, e pode ser tentado, inclusive, para tirar um pouco do peso, né, de cima das acusações contra ele, a gente pode ter novas descobertas, novas revelações desse entorno. Elisa, engraçado, só voltando um pouquinho, você comentava se tem imagens ou não do Delgatti lá, né? O que a gente tem de informação é que ele disse que entrou pela porta dos fundos, né? Será que também pela garagem também, né? Será que tem alguma imagem dele entrando ali pela porta dos fundos? Que porta dos fundos desse ministério que eu nunca vi, entendeu? A gente que anda nos ministérios aqui, a gente não costuma ver essas portas dos fundos, não. Pelo contrário, ter uma entrada ali realmente de cadastro com dificuldade para ter acesso ali ao ministro ou qualquer tipo de gabinete. Agora, sobre essa questão do Mauro Cid mesmo, o Leandro pontuava, né, junto com a Basília, essa questão do Exército dar uma resposta. É automático, a Basília explicou para a gente que é algo administrativo, mas o quanto isso é importante também para a imagem do próprio Exército, em especial nesse novo governo. E aí a gente relembra aquela reunião que teve dos próprios comandantes das forças com o presidente Lula no fim de semana, que é essa tentativa de se acordar mesmo um discurso ali, onde Lula disse: eu confio nas Forças Armadas, no Exército, enquanto instituição de Estado, e ouviu de volta de que vai ter sim punição e, em especial, uma tentativa de separar a força daquelas pessoas que podem ter vindo a cometer qualquer tipo de infração e que as investigações, claro, vão apontar se de fato ocorreram ou não. Mas como é importante também para a relação institucional que se tenha punições para aqueles militares que não agiram dentro do que se espera de um militar enquanto representante de uma polícia, de uma força, melhor dizendo, de fato, de Estado. E que é isso que tem tentado agora também o próprio ministro da Defesa, de deixar claro que ele está ali num papel de melhorar a relação do Palácio do Planalto com as forças, ele ali no meio, mas que, em especial, é preciso mostrar para a sociedade e para o governo federal que foram pontos específicos de problema e não que há uma contaminação como um todo das forças do Exército, a gente cita agora, porque é o que mais
está envolvido nesses escândalos. E aí a gente trazia a questão da CPMI, tem esse outro adendo, né? Se de fato encaminhar para se quebrar sigilo do próprio ex-ministro da Defesa, ou mesmo se aprovar convocações, até que modo também o próprio Exército vai reagir a isso. Mas hoje o que a gente escuta de dentro das Forças Armadas, do Exército em especial e principalmente do Ministério da Defesa, é que é importante neste momento tentar cuidar da imagem da instituição. E isso passa sim por uma punição administrativa do caso do Mauro Cid. E lembrando do seu pai também, né? Que é general. Qual vai ser o próximo passo para uma possível punição dele, apesar dele ser da reserva, né? São casos tão simbólicos porque qualquer punição sobre eles vai virar um exemplo, né? Esse sentimento, né, que a gente colheu, né, junto a essas fontes do Exército e traz para vocês aqui na CNN Brasil, vem na esteira daquela nota divulgada pelo Exército depois das novas informações, da nova operação pela Polícia Federal. Então, o próprio Exército publicamente condenou a prática de militares, disse que não compactua com nenhuma atitude que fale fora da lei. Então, agora é saber, essas atitudes fora da lei vão ser julgadas, já estão sendo, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aí a gente está falando do crime de militar, né? É a justiça comum. E lá dentro, o que a instituição vai fazer sobre crime militar, que é esse crime de disciplinar? Essa palavra eu achei tão forte, é a indignidade. É quando um militar é indigno à corporação, feriu a imagem da corporação. Então, em outros processos, a gente teve casos recentes de militares que acabaram se envolvendo em eventos políticos no governo de Jair Bolsonaro. O Exército colocou um pé no freio, não houve uma punição, né? O Leandro apurou bem, né, naquela passagem do ex-ministro da Saúde, naquele evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele subiu no carro de som e fez um discurso político. E agora, né, num novo governo, qual avaliação vai ser feita dentro do Exército para que esses casos virem como um exemplo do que não pode se repetir, não pode ser feito, que existem os indivíduos e as instituições e que a instituição Exército não é de governo, mas de Estado?